Olá, estamos aqui com o procurador jurídico do município de Frutal, Afonso, e ele vai nos contar o que faz a procuradoria. Na verdade, nós vamos descobrir junto, que eu também sou meio leigo nisso. Doutor, qual que é o papel da procuradoria? E obrigado pela presença do senhor. Bruno, muito obrigado a você pelo convite. É com muita honra que a gente está aqui hoje para bater um papo aí com a nossa população de Frutal. Como você disse aí, o meu nome é Afonso Praz e eu fui convidado pelo prefeito Bruno para estar assumindo a Procuradoria Jurídica do município. A Procuradoria Jurídica tem várias atribuições. Uma delas, e que isso já é do conhecimento de toda a população, porque vincula o próprio nome do órgão às atribuições, é representar o município na esfera judicial. Tanto em primeira instância, segunda, terceira, enfim, falou que é justiça, que é poder judiciário, que é Ministério Público, que é Tribunal de Contas. O procurador está ali com esse papel de representar o município e defender as causas de interesse do município. Essa é uma das atribuições da Procuradoria, mas nós temos várias outras. Por exemplo, o Executivo também possui a competência de legislar. Então, é a Procuradoria Jurídica o órgão responsável pela elaboração dos projetos de lei que são enviados para a Câmara para votação e que, uma vez aprovados pela Câmara, depois retornam ao Executivo para o prefeito sancionar e publicar e vira uma lei municipal. Outro ato normativo, que é de competência da Procuradoria Jurídica, é a elaboração dos decretos, dos diversos decretos municipais que regulamentam as leis do município. Portarias, resoluções, enfim, todo ato normativo nasce ali na Procuradoria. Além dessa atribuição, uma outra muito importante é dar suporte jurídico a todas as demais secretarias do município. Secretaria de Saúde, de Educação, de Meio Ambiente, porque é de conhecimento de todos que tudo se rege através de legislação, lei, decreto, e para interpretar esses atos normativos, precisa de ter esse conhecimento de natureza jurídica. E esse profissional que analisa é exatamente um advogado. Então eu citaria essas três principais aí, mas nós temos várias outras atribuições, mas eu gostaria de dar destaque a essas, para que a população tenha conhecimento daquilo de mais importante que se faz ali na Procuradoria. O que precisa ter um projeto de lei? Quais são as normas, as tecnicidades para que esse projeto de lei ele não tenha nenhuma irregularidade, não descumpra nenhuma lei? O principal requisito para um projeto de lei, na verdade, vem do próprio prefeito com a equipe política dele, com os secretários, que é verificar a necessidade da população, o anseio da população e fazer uma lei que venha a garantir esses direitos da população, esse anseio da população. Esse é o principal, né? Sem essa vontade política não nasce um projeto de lei. Depois dessa etapa administrativa, aí vem a parte jurídica. Ali no jurídico a gente vai estudar o seguinte: aquele projeto de lei tem como ser feito sem ferir a Constituição Federal, sem ferir a Constituição Estadual de Minas Gerais, sem ferir a nossa lei orgânica municipal? Tem. Então, ele é constitucional e tem legalidade para que seja feito. Então, ali na Procuradoria, a análise que a gente faz é isso. Se aquele projeto de lei que se pretende fazer, se ele não fere a Constituição e nenhuma outra lei esparsa. A Procuradoria é o representante legal da Prefeitura, né? Eu queria que o senhor falasse quais são os tipos de processos, procedimentos que vocês mais têm acesso ali? São trabalhistas, são administrativos? Qual que é o teor maior do trabalho? São processos de diversas naturezas, mas a maior parte dos processos são execuções fiscais, que acontece quando o contribuinte ele não quita em dia os seus tributos, esses tributos são lançados em dívida ativa, aí o município se vê obrigado por lei a executar. E é uma obrigação legal, não é que seja vontade do prefeito ou da procuradoria executar. É que se o município não executar, isso significa renúncia de receita. Porque o município é penalizado em todos os sentidos, não só o município,
mas o próprio prefeito e o próprio procurador jurídico podem ser penalizados caso deixe de executar, porque configuraria ato de improbidade. Então o município se vê obrigado a executar. Além disso, né, nós temos situações assim que o município às vezes precisa de uma área de um particular. Aí nós temos que entrar com uma ação de desapropriação para conseguir aquela área para poder fazer uma determinada obra pública, né? Alguma coisa nesse sentido. E também temos ações trabalhistas, mas as ações trabalhistas normalmente é de um ex-servidor contra a prefeitura. Aí a gente tem que estar fazendo as defesas, né? É mais ou menos nesse sentido os processos que predominam ali na Procuradoria. Que processos são coisas que podem se alongar, se arrastar por anos. É possível, por exemplo, o senhor chegando aqui hoje, conseguir interferir ou mudar um processo que já vem de 8, 10 anos? É possível dar um toque do senhor naquele processo, mudar alguma coisa? Ou não tem essa, você não consegue ter essa interferência? Normalmente é possível, desde que o processo não tenha uma decisão definitivamente julgada. Porque nós sabemos que a justiça tem as suas instâncias de julgamento. Se num determinado processo não couber mais nenhum recurso, já tiver esgotado todos os recursos que eram possíveis, aí, se a gente pegar um processo dessa forma, é difícil você mudar o quadro. Mas se ainda não tiver uma decisão final, normalmente a gente consegue, às vezes, mudar. E mesmo naqueles que têm uma decisão final, quando a gente vê que aquela decisão não coincidiu com a realidade dos fatos, né, não foi feita ali naquele caso a verdadeira justiça, a gente pretende também intervir para defender o interesse público do município. E é possível. Direito é um assunto muito amplo, tem várias especializações. Qual que é a principal, vamos dizer assim, diferença de exercer a advocacia no direito público? A grande diferença entre o direito público e o direito privado é que no direito privado, tudo que a lei não proíbe você de fazer, você pode fazer. Agora, no direito público já é diferente. Você só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza você a fazer. Entendeu? E por que essa diferença? Porque o direito privado envolve interesse assim, particular das pessoas. O meu interesse, o seu, de uma pessoa específica. Agora, o direito público, como o nome próprio diz, né, diz respeito a toda a população. Então, é onde tem esse maior rigor com o direito público. Eu tenho uma especialidade, tenho um curso de especialização nessa área de direito administrativo municipal. Tem mais de 30 anos que eu estou nessa área, já advoguei e assessorei diversas prefeituras e câmaras municipais. Hoje vim aqui para Frutal, a convite do prefeito, estou residindo em Frutal, sou morador de Frutal e pretendo, em breve, ser cidadão frutalense. Vou transferir todas as minhas obrigações aqui para o município. Título eleitoral, meu escritório de advocacia, enfim, ser verdadeiramente um cidadão frutalense, como eu já me considero, pelo carinho com que eu fui recebido aqui por toda a população. Cada cidade tem a sua peculiaridade jurídica ou é mais ou menos tudo muito parecido? Não muda muito, mas existem as particularidades de cada lugar que vão variando de acordo com a realidade daquele município, o porte daquele município, né? Um município de um porte médio, de um município de um porte pequeno, logicamente que varia um pouco as atribuições, mas basicamente é a mesma. Quando o senhor ingressou no direito, fez lá a faculdade, era uma área que o senhor almejava, a administração pública, ou o senhor pensava em exercer criminal, tributário, outra área do direito? Muito boa a sua pergunta, e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de esclarecer isso para a população. Quando eu me formei, em 1992, eu primeiro gostaria de deixar assim, claro que eu escolhi essa profissão por causa do meu pai. Meu pai é advogado, por coincidência também chama Afonso Celso Praz, eu sou o Júnior, né? E é a pessoa que eu tenho como exemplo na minha vida para tudo, né? Eu sou fã número 1 do meu pai.
E então eu fiz direito e queria ser advogado, nem tentei estudar para seguir outra carreira jurídica, para ser um promotor, para ser um juiz, quis ser advogado, porque eu queria seguir o exemplo do meu pai e eu penso também que Deus me deu esse dom, me deu essa vocação, porque eu gosto muito da minha profissão, gosto muito, né, de estar ajudando as pessoas, né? E às vezes as pessoas assim, não entendem a legislação brasileira, né, que é bastante complexa mesmo, difícil de entender. Então, às vezes, a pessoa tem um direito e nem sabe que tem aquele direito, né? E aí a gente vem para estar ajudando. Mas eu sempre tive vontade, quando eu me tornasse advogado, ingressar nessa área da administração pública. Porque é onde eu vejo que eu posso ser mais útil para as pessoas. Porque na área privada, eu vou ajudar isoladamente uma pessoa, depois eu ajudo outra, depois eu ajudo outra. Posso até ajudar várias pessoas, mas de forma isolada. Enquanto que na administração pública, uma ação bem feita que a gente faz pode abranger um número grande de pessoas, né? E esse é meu desejo, né? Se Deus me deu esse dom, eu tenho que fazer alguma coisa por Ele, Deus, e eu sei que o que Ele espera da gente, de todos nós, é que a gente seja um pelos outros, que a gente ame os nossos irmãos igual Jesus Cristo nos ensinou a amar. Você não acha que o direito ele precisa passar por um processo de simplificação e popularização para que as pessoas entendam os direitos dela, os deveres, e às vezes o direito é muito rebuscado? Concordo plenamente com você, né? Mas na verdade o que precisa ser reformulado não é exatamente o direito, porque o direito ele é muito amplo. O direito envolve as leis, envolve os costumes, as tradições dos locais, uma série de coisas que envolve o direito. O entendimento de cada um, jurista, né? Do advogado, do Ministério Público, do juiz. Então o direito é muito complexo. O que eu acho que precisa realmente mudar no Brasil é a parte da legislação. A nossa legislação ela é muito complexa e nem sempre atende à realidade de todos. Porque você veja bem, uma lei federal, você pega uma lei federal, aí você imagina se aplicar uma lei federal em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, e aplicar num município, por exemplo, ali da comarca de Turama, igual Limeira do Oeste, União de Minas, Carneirim. Há discrepância de realidade, né? Então, uma lei que encaixa bem num município maior, no município menor, ela não tem como você executar ela. Inexequível. Não tem como aplicar. Então, eu penso que precisaria realmente diminuir a quantidade de leis que tem, resumir ao máximo, né? Porque é impossível até mesmo para nós, profissionais do direito, ter conhecimento de toda a legislação. Por isso que hoje tem advogado especialista igual tem médico. Porque a legislação está tão ampla, tão complexa, que você não consegue saber assim, ó, eu estou advogando nessa área de direito administrativo municipal, para mim advogar na área criminal é complicado, eu tenho que fazer um estudo, eu tenho que conversar com um colega, porque assim, eu não vou ter conhecimento das leis. Então precisaria realmente haver uma consolidação de legislação, né, e ter essa oportunidade de cada local fazer a sua legislação própria em alguns assuntos importantes para a realidade local. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu penso que tem que haver uma reformulação na nossa legislação. O que o senhor enxerga como um grande desafio de um procurador jurídico de uma cidade de médio porte igual a Frutal? Qual que é a realidade local que mais instiga, vamos dizer assim, juridicamente o senhor? A área da saúde, a área da educação e a área de assistência social, que eu acho que é onde existe a maior carência da população, são nesses setores aí. Saúde é fundamental, né, para a nossa vida. Educação eu ainda considero mais importante do que a saúde, porque uma pessoa bem educada, ela evita vários problemas de saúde, se ela tiver uma formação boa, né? E assistência social é muito importante hoje, porque a gente vê a carência do brasileiro em si, né? E aqui em Frutal não é diferente. Essas dificuldades todas que a vida cotidiana impõe aí. Então são 3 áreas que eu dedico com muito carinho, né? E tem que acontecer aqui mesmo. E eu dependo muito
nessas áreas aí, de estar ouvindo você, de estar ouvindo o Bombom, de estar ouvindo o prefeito, de estar ouvindo os vereadores, porque de estar ouvindo os secretários municipais, de estar ouvindo a população, porque são todos vocês que vão trazer para nós essas informações para a gente identificar o problema, identificar a realidade e achar a solução e então elaborar um projeto de lei que vai atender aquela situação. Gostaria muito de agradecer a presença do senhor, o tempo que o senhor, as explicações, a maneira simples que o senhor conseguiu se comunicar, isso é muito importante, sem falar juridiquês, que eu não sou alfabetizado nessa língua, e desejar sucesso e sorte e que Frutal, o senhor seja muito bem acolhido. Muito obrigado mesmo. Bruno, muito obrigado a você, muito obrigado ao Bombom por estarem aqui conosco, nos dando essa oportunidade de apresentar esses nossos objetivos aqui da Procuradoria e do próprio Executivo Municipal para a população frutalense. Eu quero aproveitar e desejar a todos, né, um ótimo ano, que Deus nos abençoe e guie cada passo da nossa vida. Muito obrigado, doutor Afonso. Para quem não sabe, Bombom é Everson Silva, o homem atrás das câmeras. Você só está assistindo isso por causa dele. Muito obrigado, Bombom. Muito obrigado, doutor. E a gente se vê numa próxima, trazendo mais informações da Prefeitura de Frutal. Muito obrigado a todos.